Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, a galera solicitou bastante que demonstrássemos o projeto de um circuito PLL e vamos utilizar um circuito integrado de baixo custo e vamos mostrar detalhadamente como você faz o projeto para diversas frequências. Aula muito interessante, com aquela pegada da clássica de sexta, bastante experimentos no laboratório. Falando nisso, quem me segue lá no Instagram é @WagnerRambo, já viu uma prévia desse experimento aqui em funcionamento. Então, tá esperando o que para me seguir lá no Instagram? Já siga também no Twitter e siga a nossa fanpage WR Kits no Facebook. Lembrando que esta videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Precisa cotação para o seu transformador toroidal, indutores? Muita coisa interessante, hein? toroid.com.br. Faça já agora a sua cotação. Lembrando que transformadores toroidais são muito mais eficientes. Então, vá de Toroid. Vamos para a aula de hoje. Como sempre, aquele like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder nada. Let's get started! Antes de continuarmos com a aula, eu vou sugerir o canal Fazendo Coisas Legais Brasil, do meu amigo Paulo Lara. Um excelente canal com vários vídeos para você conferir. O link está aqui na descrição. Inscreva-se já no canal Fazendo Coisas Legais Brasil. O Paulo Lara foi o grande ganhador do nosso concurso de tecnologia Tektronix que lançamos ano passado. Então, inscreva-se agora mesmo. Aqui embaixo o link, hein? Fazendo Coisas Legais Brasil, do Paulo Lara. Novamente, a parte teórica da videoaula vai ser no esquema de apresentação. Então, se você gosta desse tipo de apresentação, que eu deixo sempre disponível para download, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante esse feedback. Então, vou demonstrar aqui nesta apresentação o passo a passo para você fazer o projeto de um PLL simples utilizando o 4046. Bem interessante, acompanhe aí. Então, PLL é o Phase Locked Loop, ou seja, um loop de travamento de fase, uma tradução literal aí. As aplicações são as mais diversas possíveis, como já estudamos em outras aulas aqui do canal. Modulação e demodulação FM, multiplicação de frequência, sincronismo de dados, conversão de tensão para frequência, decodificação de tons, modems FSK, condicionamento de sinais, outros. Então tem muitas aplicações mesmo. Para se aprofundar no assunto, eu recomendo que você pesquise no YouTube mesmo WR Kits PLL. Vai ter outros vídeos do canal relacionados ao tema e ler os datasheets possíveis do 4046. Estou deixando junto aí no pacote de arquivos 2 datasheets, um da Texas e um da Nexperia, do mesmo circuito integrado, porém os datasheets têm algumas informações diferentes entre si e vamos utilizar aqui no projeto. Se você ainda não aprendeu a ler datasheets, tem curso para isso exclusivo na Hotmart, ministrado por mim, muita gente fazendo e aprendendo a ler datasheet de verdade. Então, cheque aqui o link na descrição, um preço sensacional, vale muito a pena, invista no seu conhecimento. Blocos básicos de um circuito PLL também já vimos aqui, mas basicamente nós temos a entrada do sinal, um comparador de fase que vai para um filtro passa-baixas. O sinal, então sinal oscilatório, terá uma comparação com outro sinal aqui, que sai do VCO, eu já vou falar para você. Aqui teremos um sinal oscilatório que vai ser aplicado em um filtro passa-baixas, gerando um nível DC na saída do passa-baixas, pois o passa-baixas será projetado para uma frequência bem inferior à frequência central do PLL, gerando assim um nível DC que é aplicado ao VCO. E o VCO do 4046 tem uma alta impedância de entrada, o que favorece o projeto do filtro passa-baixas. Facilita bastante, pois um filtro simples de primeira ordem, RC mesmo, já pode ser utilizado no sistema com eficiência. O VCO é o oscilador controlado por tensão. Na saída do passa-baixas nós geramos uma tensão DC. A variação dessa tensão DC vai provocar uma variação de frequência
na saída do VCO. E essa saída aqui, output, já é a saída do PLL. Então, numa aplicação possível. Existem outras configurações, mas este é o diagrama mais básico. Perceba que temos uma malha fechada aqui, pois estamos realimentando o sistema onde? No comparador de fase. Qual a tendência? A tendência é termos as frequências se igualando aqui nas entradas do comparador de fase e mantendo uma fase constante. Então essa é a grande sacada do PLL, por isso que ele tem muitas aplicações e utilidades, pois ele realiza o sincronismo de dois sinais. Então pega um sinal, por exemplo, um sinal que vem do ar, isso no quesito de demodulação, e você consegue gerar aí um oscilador sincronizado. É apenas um exemplo das muitas aplicações. Diagrama funcional do 4046, esse diagrama está disponível no datasheet do fabricante, mas você vê aí os blocos que eu mostrei para você. Comparador, esse aqui tem dois comparadores, nós vamos utilizar no projeto de hoje o comparador 1, que nada mais é do que uma porta XOR. E já explicamos o funcionamento, o mecanismo que torna isso possível em outra aula aqui, pesquise para você ver. Fizemos um PLL com circuitos discretos, então vale a pena conferir se você ainda não viu. E um segundo comparador de fase que tem outros recursos e ele é constituído de diversos flip-flops aqui, pode ser utilizado em aplicações mais avançadas que podemos explorar em aulas futuras. Ele tem aqui o VCO, então o oscilador controlado por tensão, e o filtro passa-baixas é um circuito externo, e ele já sugere aqui um resistor e um capacitor, um circuito RC. Filtro passa-baixas simples de primeira ordem, que aplicado ao VCO, é aquela variação de tensão que provoca a variação de frequência na saída. O pino 4, que é a saída do VCO, pode ser ligado diretamente ao pino 3, que é a entrada do comparador. Viram que simples? E é legal que você tenha estes sinais todos disponíveis para fazer as medições ou para aproveitar para as mais diversas aplicações que um PLL possibilita fazer. Outra coisa rápida aqui ainda é que C1 e R1 geram a frequência do VCO. O R2 também pode ser utilizado em aplicações especiais. No nosso caso, vamos utilizar apenas o C1 e o R1, é os componentes que vamos projetar. As formas de onda típicas do 4046 são essas aqui. Então nós temos um sinal de entrada, você está vendo aqui. Saída do VCO, que é a outra entrada do comparador de fase. Então veja que os sinais estão sincronizados entre si por esta imagem aqui. Saída do comparador, vai gerar um sinal quadrado também. E aqui a entrada do VCO, que é a saída do filtro passa-baixas. Um nível DC que vai variando para manter aqui, então após algumas iterações, ele mantém a saída fixa para travar o PLL, quando conseguimos então deixar os sinais em sincronismo. Diagrama esquemático do PLL com 4046 é esse que você está vendo aqui. Temos que projetar o C1 e o R1 para determinar a frequência central e o filtro passa-baixas RC. Vocês vão ver que o projeto é fácil de ser executado. Então, R1 e C1, aí estão eles. Eles determinam a frequência central. Tá aí. Então, esse gráfico foi extraído também do datasheet. Aqui eu até coloquei qual, que é o Nexperia, página 11. Então é bem simples de compreender. Vamos supor que queremos alimentar o circuito com 5 volts. Você pega aqui na imagem, onde diz VDD 5 volts. Está aqui, ó, VDD igual a 5 volts. Como é CMOS, você pode alimentar com 10, 15 volts, então ele tem as outras opções. No nosso caso, vamos alimentar com 5. Então VDD igual a 5 volts. Vale para esta tensão as linhas 3, 6 e 9. O R1 é arbitrado também pelo usuário. Então você escolhe 10K, 100K ou 1 mega. Vamos escolher 10K, 10 kΩ. Portanto, observe, a linha que é comum a 5 volts e a 10K aqui
é a 3, ó. 5 volts, 3, 6 e 9, porém 10K, R1 é 1, 2 e 3. Então 3 repete nas duas situações, portanto a linha que eu vou utilizar para verificar qual capacitor, qual o valor do capacitor C1 para minha frequência. Então aqui eu vejo a frequência, aqui eu vejo o capacitor, é a linha 3. Aqui está o 3 apontando para a linha, é esta aqui que eu estou passando com o mouse. Então aqui no próximo slide eu circulei para você ver, 5 volts e 10K. E aí vamos arbitrar uma frequência de 10 kHz. Você pode escolher nesse range aqui outra frequência. Mas para o projeto de hoje eu selecionei 10K, 10 kHz. Então está aqui, ó, 10 na 4 é 10 kHz. Rebatemos a frequência para a linha 3, que é esta linha aqui, onde está o mouse, e rebatemos para baixo para ver onde cai na capacitância do capacitor C1. Então cai nesta região aqui. Veja que aqui eu tenho 10 na 3 picofarad, interpretação de gráfico, mais sobre isso no curso de datasheets. Mas tenho aqui picofarad. 10 na 3 é 1000 picofarad. Está entre 1000, está entre 10.000, que é 10 na 4. Alguma coisa nessa região aí. Podemos considerar aí uns 5.000, vamos dizer. Está aí mais ou menos no meio termo. Talvez seja um pouco mais de 5.000, mas daí você arredonda, certo? Para 5.000. 5.000 picofarad é 5 nanofarad. Concorda comigo? 5 nano talvez seja um capacitor mais difícil de conseguir. Qual o mais próximo, o valor comercial mais próximo? 4,7 nanofarad. Então assim que foi projetado o C1 do circuito para uma frequência central de 10K. Na prática teremos uma frequência um pouco diferente, mas se você utilizar no lugar de R1 um trimpote multivoltas, por exemplo, você pode fazer uma sintonia fina. No caso aqui eu não vou fazer, mas fica a dica. Então você pode projetar para uma frequência, pegar um capacitor comercial mais próximo, fazer uma sintonia fina para bater a frequência exata que você quer. Isso na prática já medindo no osciloscópio. É uma dica para você. Filtro passa baixas, então o segredo é termos uma frequência bem inferior à frequência central, para gerarmos um nível DC na saída do filtro, filtrando as harmônicas do sinal. Então está aqui o projeto, ó. Arbitra-se uma frequência de corte bem abaixo, que eu comentei agora com você, foi projetado para 10K. Arbitra um capacitor de 10 nano, então veja que eu já escolhi um valor comercial de 10 nanofarad. Uma frequência de corte, então agora eu arbitrei 150 Hz, será a frequência de corte do filtro, já vai gerar um nível DC para aplicar no VCO. Então a frequência é calculada com 1 sobre 2πRC, equação que você já conhece. Eu rearranjo os termos, fica R igual a 1 sobre 2πFC. Substituo 1 sobre 2π vezes 150 vezes 10 nano, resulta em 106,1 kΩ. Pego o comercial mais próximo, então vamos utilizar um resistor de 100 kΩ. Compreendeu? O projeto do filtro é um filtro RC simples, passa baixas, já mostramos várias vezes aqui no canal como projetar, mas está aí revisado para você. Circuito resultante, então, 4 nanosete C1, 10K R1, o R3 aqui é 100K e o C2 é 10 nano. Então está aí o diagrama esquemático. E agora a medida prática da frequência central. Eu já montei o circuito, você vê aqui nessa imagem, e já medi no osciloscópio qual a frequência. Para isso, simplesmente alimentamos o circuito com 5 volts e medimos no pino 3. Está aqui a sonda do osciloscópio no pino 3. Para ver a frequência que é gerada sem aplicarmos uma entrada. Essa é a frequência central. Então deu 11,39 kHz, como você vê aí. Então deixei as imagens da prévia para você. E aí a frequência máxima
de operação do PLL. Para isso, nós abrimos o circuito entre a saída do filtro passa-baixas e a entrada do VCO e ligamos o pino 9, que é a entrada do VCO, em 5 volts. Alimentamos o circuito também com 5 volts, não aplicamos nada na entrada e medimos a saída. Aí, então coloquei um jumper aqui entre o 9 e os 5 volts, como você vê na imagem, e medi a saída do PLL, que resultou em 17 kHz. Então essa é a frequência máxima de operação, a frequência que o PLL ainda conseguirá travar de acordo com o sinal de entrada. E agora o cálculo da frequência de captura. Nós temos uma faixa de captura para o PLL funcionar. Então essa faixa é mais estreita que a faixa da frequência máxima. Então imaginem mais ou menos você encher uma garrafa de água, por exemplo. Então a garrafa, o gargalo dela é mais tem um diâmetro menor do que a garrafa em si, né? Então a água entra ali, mas a água se espalha depois. Mais ou menos isso, analogamente. Já vou mostrar um gráfico para ficar mais compreensível. Mas primeiro a matemática. Então, equação da página 2 do datasheet da Texas. Coloquei para você. 2FC é a nossa faixa de frequência de captura. Então, 2FC significa faixa de frequência de captura do PLL. É 1 sobre π, vezes a raiz quadrada de 2π, vezes a frequência máxima, dividido por tal. Tal é a constante RC, que é igual aos componentes do filtro passa-baixas, o resistor e o capacitor do passa-baixas. Substituindo aqui, ó, 1 sobre π, raiz 2π FL sobre RC. Está aqui tal. Entendido? Isso eu substituo daí os termos. Aqui fica 2π vezes 17 kHz, que foi a frequência máxima medida, colocando o pino 9 em VCC, dividido por 100K, que é o resistor, vezes 10 nano, que é o capacitor. Calculando tudo, resulta em 3,29 kHz. 3,29 kHz é a faixa de frequência de captura do meu PLL. Então a frequência máxima para captura é a frequência central mais a frequência de captura. Então observe que a frequência de captura é igual a este termo sobre 2, pois este termo calculado foi 2FC, que é 2 vezes. Então frequência de captura nessa equação se resume a 3,29K sobre 2. E aí eu somo com a frequência máxima, com a frequência central, perdão, 11,39, resulta em 13,035 kHz. Essa é a frequência máxima de captura. Ou seja, se eu jogar um sinal no meu PLL que tenha 14 kHz, ele não vai travar. Então eu estou sem sinal, aplico 14 kHz, ou estou com um sinal bem baixo, 500 Hz, aplico 14 kHz, ele não trava. No entanto, se eu aplico 12 ou 12,5, que é dentro do range da frequência de captura, e aumentar, depois que o PLL travou, aumentar a frequência e passar desta de 13 kHz, vamos ver na prática isso detalhadamente, até 17K ele vai se manter travado. Então essa é a moral do range da frequência de captura. E a frequência mínima é a frequência central menos o FC, que é o 3,29 sobre 2 de novo. Então 11,39K de menos 3,29K sobre 2 resulta em 9,745 kHz, é a frequência mínima. Então, de novo, apliquei 8 kHz no PLL. Está abaixo da frequência de captura. Ele não vai travar. No entanto, se eu aplicar 10 kHz, que está dentro do range de frequência de captura, e depois que o PLL travou, baixar a frequência até 8 kHz, ele se manterá travado. Vamos ver isso na prática certinho. No gráfico agora vai ficar mais compreensível isso que eu acabei de explicar. Olha só. O gráfico resultante do nosso PLL. Frequência máxima 17 kHz. Frequência máxima da faixa de captura 13K. Frequência central 11K. Estou arredondando. Frequência mínima do range de captura 9,7K. Então eu inicio o sistema
Então aqui as abscissas é o tempo, as ordenadas é a frequência, neste gráfico. Entrada sem sinal. O sinal, a frequência de entrada é a linha amarela aqui. Então quando não tem sinal, frequência central é o valor da frequência. Minha saída é em azul, ó. Então, sem sinal, a frequência central é a frequência. No momento que eu aplico um sinal aqui em amarelo, então, estou sem sinal nenhum. 0 Hz. Mesmo que exista um nível DC tem 0 Hz. Aplico uma frequência de forma direta. Ligo o meu gerador, então. Aqui, essa frequência está acima da FC mínima. Perceba que existe um tempo de acomodação aqui da saída, que é o tempo daquelas iterações para o PLL sincronizar, mas aqui ele travou, ó. E no instante em que trava, eu posso baixar a frequência de entrada, baixar aqui, baixei ela indo abaixo do limite inferior da faixa de captura e ele manteve-se travado. Vamos ver isso na prática de novo. Aí eu subi depois, fui acima da faixa superior da frequência de captura, porém abaixo da frequência máxima, mas ele se manteve travado nestas circunstâncias. Então, esse é o funcionamento do 4046 como PLL. Próximo passo, laboratório. Hoje está demais. Venha comigo! A prática da aula de hoje está demais, galera. Vale a pena, fique ligado, fique atento. Muito legal mesmo ver esse PLL funcionando. Projetamos, como você viu detalhadamente, lembrando que todos os arquivos estão na descrição para download. Aqui está o 4046, capacitor de decoupling, o nosso filtro passivo de primeira ordem, e o passa-baixas com o resistor e o capacitor, o resistor R1, o capacitor C1 entre os pinos 6 e 7 e as demais ligações do circuito. É um circuito que você monta muito rápido, aí cerca de 10 minutos no máximo para montar esse circuito e já ver funcionando na sua frente. É bem bacana mesmo. Vamos utilizar o canal 3 da fonte de alimentação, só que eu vou alimentar o circuito em 5 volts. Então vou ajustar aqui, ó, 5 volts, Enter. Limitação de corrente aí pode ser 0.2, tá bom, ou seja, 200 miliamperes. Vou colocar aqui em meter para realizar a medida da corrente de consumo e já vou ligar o sistema, ó. Liguei a saída do circuito e estamos vendo aí um consumo imperceptível na tela da fonte de alimentação. Então, um consumo baixíssimo mesmo, podemos dizer aí que é da ordem de microamperes. Circuito ligado, galera, observe que nós temos aqui o gerador de funções, está com a saída desligada. Estão vendo aqui? Está apagado. Quando eu ligo a saída, vou ligar o canal 2, que não está ligado a nada, ele indica com o LED ali no botão. Então, o canal 1, que é o que estamos utilizando, está desligado. Portanto, não existem sinais na entrada do PLL. E esse é o primeiro teste que temos que fazer. Estamos monitorando, portanto, a nossa frequência de saída do VCO, que é esse sinal do canal 1 do osciloscópio, e aí, com isso, podemos medir a frequência central. Coloco um período aí na tela, vamos aqui nas medidas automáticas e vamos adicionar aqui frequência. Ele está medindo aí 11.4 kHz. Esses 11.4 kHz dá muito próximo dos 11.39 que vimos na parte teórica, que havíamos medido originalmente com outro osciloscópio. Então realmente está muito próximo e coerente com o verificado antes. Agora, galera, eu vou habilitar os outros canais aqui do instrumento. Então, canal 1, vou deixar aqui. Vou ligar o canal 2, canal 3 e canal 4. O canal 2 é a entrada
do PLL, aquele sinal de entrada. Então, vou posicionar aqui canal 2. Como o nosso gerador está desligado, não temos nenhum sinal ocorrendo. Aqui a nossa saída do comparador de fase, que está apresentando uma cópia da frequência central, como você está vendo aí. E aqui é a entrada do VCO no canal 4, portanto a saída do filtro passa baixas. Agora eu vou ligar o gerador, habilitei a saída aqui do canal 1 e nós já temos uma resposta do circuito. Você está vendo aqui o circuito tentando sincronizar, mas não está sincronizando. Isso é muito lógico de se analisar pelo fato de que estamos aplicando um sinal inicialmente de 1 kHz do gerador de funções. Vou aplicar então uma frequência agora. Vamos ajustar aqui 5 volts pico a pico, um offset de 2,5 para termos os níveis TTL. Vamos aplicar uma frequência de 11 kHz, que é a próxima frequência central. Vamos colocar inicialmente uma onda quadrada. E nessa situação nós vemos lindamente o PLL travado, pois aplicamos uma frequência dentro da faixa de frequência de captura que havíamos projetado para o circuito. Então está aqui o circuito, ó, com os canais todos conectados, você está vendo o PLL travado. E eu vario minha frequência agora, 12 kHz continua travado, 13 continua travado, 14,15 continua travado, 16 continua travado, veja aqui na medida, 16 kHz, 17 ainda está ok. Agora em 19, voltar 1 aqui, 18 kHz, ele já perde o sincronismo. Por quê? Porque a frequência máxima desse projeto ficou em torno de 17 kHz. Lembram da parte teórica? Então fechou certinho. Nós aplicamos uma frequência na faixa de captura para travar o PLL, variamos ela saindo daquela faixa de captura, porém, no instante em que passamos da frequência máxima, ele perde o sincronismo. Então, vamos colocar aí 2 kHz de frequência e agora eu vou aplicar uma frequência de 10 kHz e eu entrei novamente na faixa de captura travando o PLL. Veja aqui os dois sinais. Então estamos em 10K. Lembrando que a faixa tem uma frequência mínima de 9,7 kHz pelo projeto teórico. Então baixando aí, 9 ele ainda está ok, 7 também, 6, 5, vou diminuir o zoom horizontal aqui para enxergarmos, 4, 3, 2, diminuir mais um pouco o zoom horizontal, veja que ainda está travado, ou seja, já extrapolamos o limite inferior, estamos em 2 kHz agora, extrapolamos o limite inferior da faixa de captura, ainda está travado, pois o PLL aceita de forma correta. No canal 4, nós vemos aí a tensão variando, ó. Dei um zoom vertical no canal 4 para que fique perceptível. Então aí estão as 4 formas de onda que víamos no datasheet do 4046. A saída do filtro passa baixas, o nível DC que ajusta o nosso VCO. Conseguimos ver aí claramente variando nesta imagem de agora. Então, funcionando conforme a teoria. Isso é sensacional quando dá tudo certo. Diminuindo para 1 kHz, aí ele já perde o sincronismo, como você pode ver. Se eu digito 12 kHz, eu estou dentro da faixa de captura, ele travou também certinho, como podemos ver. Outro ponto muito interessante é que eu posso aplicar uma senoide, pois eu tenho um buffer de entrada que vai enquadrar o sinal internamente,
Então, veja o sinal senoidal aplicado aqui à entrada agora. Continua travado o PLL. Aplicando uma rampa, o comportamento também é desta forma. Sinal arbitrário também está travado aí dentro das faixas de frequência prevista. Então o circuito está funcionando muito bem aqui na bancada, como você pode ver. Por fim, vamos configurar uma varredura aqui, sweep, e tentar verificar o momento em que o PLL perde o sincronismo. Vamos ver se funciona aí. Então vamos fazer uma varredura que inicie em 500 Hz e pare em 20 kHz. Vamos colocar um time de uns 2 segundos para tentar visualizar na tela do instrumento. E de fato conseguimos verificar aí que existe um range em que o PLL trava, um range de frequência em que os sinais apresentam-se travados na tela, comprovando o funcionamento do sistema. Então, realmente está na faixa prevista, a faixa de travamento prevista por nós. Muito bom mesmo. E vamos rapidamente aqui adicionar a medida de frequência do canal 2 para compararmos. Então, as frequências devem tender à igualdade. De fato, é o que está ocorrendo. Então, vou modificar aqui 14 kHz, 15, 16, 18 perdeu o sincronismo, estou voltando agora, ó, 17, 16, 15, 14, 13 vai entrar na faixa de captura e ele recupera o sincronismo, como estamos vendo, 10 kHz, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Então espero que vocês tenham compreendido o funcionamento de um circuito PLL. Essa foi mais uma clássica de sexta no capricho, hein? Aqui do seu WR Kits Channel. Baixe os arquivos, deixe seus comentários aqui embaixo, é de suma importância o seu feedback. Comente bastante para o vídeo ficar em alta e não esqueça daquele like que nos ajuda pra caramba. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, não esqueça, clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com seus amigos. Tem aquele seu amigo que quer aprender mais sobre circuitos de telecomunicações, como funciona o PLL, aprender a projetar. Compartilhe bastante com a galera, você que estuda aí também cursos de engenharia, compartilhe com seus colegas, vamos divulgar o conhecimento aqui do canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga no Instagram, me siga no Twitter e também nossa fanpage WR Kits no Facebook. Lembrando que o canal tem mais de 2.300 vídeos de conteúdo, muitos conteúdos novos estão por vir, então ative o sininho de notificações para não perder nada. Por hoje é isso, ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!